Boa noite, Igreja do Senhor. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo o relato de João, o discípulo amado, e no capítulo de número 15. Vamos ler aí inicialmente os 5 primeiros versos. Quem encontrou o texto pode dizer um amém, aleluia. Quem não encontrou, diga misericórdia. Ou então pode dizer assim, obrigado, Focus. Amém? Se você não encontrou, pode acompanhar aqui na projeção. Vamos juntos ler a palavra do nosso Deus que diz assim. João 15, a partir do verso 1. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Verso 5 e último. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Mantenha sua Bíblia aberta, mas vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Você podia orar comigo, se puder, põe uma mão no seu coração, vamos pedir ao Senhor que fale conosco. Pai, te damos graças pela sua presença, pela sua palavra, pelo privilégio de sermos igreja, seja aqui ou em casa, nós fazemos parte de um corpo, do corpo do Senhor, e pedimos nessa hora que o Senhor fale aos nossos corações, precisamos, necessitamos te ouvir, ó Deus, que os ruídos, as vozes externas, que as setas, ó Pai, inflamadas do maligno, possam cair por terra e que a sua palavra, como uma boa e preciosa semente, possa encontrar terra boa e frutificar. É o que nós te pedimos, ó Pai, para o louvor da sua glória. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém e glória a Deus. Temos um tema lindo e precioso para a igreja esse ano, amém? Assim como todos os anos, buscamos ao Senhor no final de cada ano e o Senhor tem dado sempre uma direção que vem de encontro à sua igreja. E se você é a igreja do Senhor reunido aqui, Igreja do Nazareno Central de Mossoró, logo essa direção passa a ser também para a sua vida, para a sua família e para o seu ministério. E o tema, quem sabe o tema? Em mim, você será, e 3 pontinhos, sim ou não? Amém? E amada igreja, tudo que nós podemos ser em Deus só existe porque primeiro nós estamos com Deus. Tudo o que nós podemos ser em Deus só existe porque primeiro nós estamos com Deus. O que isso significa? É que nem todas as promessas das Escrituras são para todas as pessoas. Todas as promessas das Escrituras são para a igreja, para o povo de Deus e para os filhos do Senhor. Mas muitas delas não são. Algumas são gerais. Por exemplo, o sol nasce para bons e para maus, para justos e injustos. Sim ou não? Então cai sol e chuva para todos nós. Todo ser humano, enquanto está vivo, pode respirar. Essa é uma promessa de Deus. Ele deu fôlego. Mas nem tudo que está na Escritura são para todas as pessoas. Sem Deus, nós não somente perdemos boa parte, a maior parte das promessas de Deus, como também perdemos a nossa essência, perdemos a nossa direção, perdemos a nossa identidade e perdemos os frutos que Deus já deixou predestinado de antemão para que nós pudéssemos dar, para que nós pudéssemos frutificar. Esse é um dos temas principais desse trecho que nós acabamos de ler à luz do Evangelho de João, capítulo 15. A ênfase é permanência, e quem permanece em Deus dá fruto,
quem permanece em Deus dá mais fruto, quem permanece em Deus dá muito fruto. Ou seja, Deus deseja que nós possamos viver uma vida frutífera, mas para isso Ele requer de nós permanência. E é por isso que nessa noite eu quero falar, nesses minutos que nós temos, acerca da importância da presença de Deus, de nós permanecermos em Deus. E como tema para provocar, não para ir contra, mas para reforçar tudo aquilo que nós já temos ouvido ao longo de todo esse ano, nesse púlpito, desde o primeiro dia do ano, eu tenho um tema, e o tema é: sem mim, o que você será? Você já se perguntou isso? Porque ao longo de todo o ano nós temos ouvido aqui muito, não é verdade? Em mim você será transformado, ousado. Em mim você será confrontado, em mim você será cheio, em mim você será frutífero, em mim você será aquilo que você nasceu para ser. Quem se lembra de alguma dessas mensagens? Amém? Mas hoje o Espírito Santo nos conduz a uma pergunta que é anterior a essa. Não naquilo que nós seremos, porque antes de nós sermos algo, antes de fazermos algo, antes de construirmos algo, a pergunta é: sem Ele, e agora trazendo para o pessoal, o que eu sou? Sem Ele, o que eu serei? Porque tudo que nós podemos ser em Deus depende primeiro de uma verdade: nós precisamos estar nele. Jesus não começa nesse capítulo de João dizendo o que nós faremos, mas afirmando quem Ele é. E antes de retornarmos para essa ênfase de quem Ele é, eu quero mexer com a igreja um pouco mais, porque o que eu sou sem Jesus? Existe uma canção conhecida de um padre na nossa nação, e eu conheço por causa de um jovem que eu discipulei, e ele veio de uma origem de igreja católica, assim como eu, e ele sempre dizia essa canção: o que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. E sem Jesus, o que é que eu sou? Mas legal a gente saber que sem Deus nós não somos nada, muito bom. Mas isso ainda é muito superficial e não nos sustenta nos dias de dificuldade, onde a nossa fé é provada. Assim como também responder: tá bom, então em Deus eu serei, o que eu serei? Ah não, Deus para mim é tudo. E é uma resposta muito superficial que não sustenta a nossa fé, que não nos amadurece. Portanto, eu gostaria de observar com a amada igreja, à luz de um único livro, aqui, e a ideia de Paulo à igreja de Éfeso, um pouco daquilo que nós somos sem Deus. O que nós somos sem Deus? Paulo, escrevendo à igreja aos Efésios, a partir do verso 1 do capítulo 2, vai dizer que nós estávamos mortos por causa da nossa desobediência e de nossos muitos pecados. Então, sem Deus, nós estávamos mortos. E segue comigo até o verso 3. Nos quais costumávamos viver como o resto do mundo, obedecendo não a Deus, mas ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. E todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes, as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como também os demais. O que nós somos sem Deus? É nada, simplesmente? Isso é muito superficial. A Bíblia vai dizer de Gênesis, Apocalipse, aquilo que nós somos ou éramos sem Deus. E nós precisamos conhecer. E só que à luz de Efésios, nesse capítulo 2 e no capítulo 4, eu gostaria de ver rapidamente com a igreja algumas coisas que sem Deus nós somos. A primeira delas é que nós somos mortos espiritualmente, estando vocês mortos nos vossos delitos e pecados. Sem Deus o homem pode estar biologicamente vivo, mas está espiritualmente morto. A gente vive por fora, mas morta por dentro. Infelizmente, mesmo dentro da igreja, infelizmente, mesmo aqui, essa noite. Sem Deus, nós somos escravos do curso desse mundo. Paulo vai dizer, verso 2 do capítulo 2, vocês andavam outrora segundo o curso desse mundo. Sem Deus, somos objeto, massa de manobra de uma cultura caída. Somos moldados pela opinião pública, pela moda e pelas pressões sociais.
sem Deus, o que somos? Paulo vai dizer ainda no verso 2, segundo o príncipe da potestade do ar, nós somos dominados por Satanás. Por mais que você possa ter um discurso de liberdade, Paulo mostra que há uma influência espiritual maligna sobre todos aqueles que estão sem Deus. O que nós somos sem Deus? Paulo segue dizendo ainda no verso 2 que há um espírito que atua nos filhos da desobediência, ou seja, nós somos filhos da desobediência. Sem Deus, a nossa natureza humana não sabe fazer outra coisa senão resistir à vontade divina, portanto, filhos da desobediência. O que nós somos sem Deus? Paulo vai agora avançar no verso 3 e vai dizer que somos governados pelas paixões da nossa carne. Vivemos fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos, governados por nossos impulsos, por nossos desejos, por nosso ego, pelas nossas vontades. O que nós somos sem Deus? Pergunta para a pessoa do seu lado aí. Fala, sem mim, o que você será? Sem Deus, o que nós seremos sem Deus? O que você é? Paulo vai seguir dizendo no verso 3, éramos por natureza filhos da ira. Sem Deus, a nossa natureza nos conduz diretamente ao inferno. Agora, avançando um pouquinho no verso de número 12 desse mesmo capítulo de Efésios, Paulo vai mostrar que sem Deus não tínhamos nem aliança, nem esperança com Deus. E diz assim as Escrituras, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, primeira coisa, naquele tempo estávamos sem Cristo. E nós acabamos de cantar da beleza de Cristo. Para alguém pode não parecer nada, mas nós estávamos sem Cristo, sem a pessoa mais importante. Sem Deus nós estávamos separados da comunidade de Israel, e Israel, muitas das vezes que aparece como citação na nova aliança, está se referindo com relação ao povo de Deus, ao corpo de Deus, então à igreja. Sem Deus nós não conhecíamos a beleza, a importância, a necessidade da igreja, nós estávamos separados. E provavelmente, se você é semelhante a mim sem Deus, você ainda falava mal dos crentes, dos cristãos da igreja. Sem Deus, nós estávamos ainda à luz do verso 12, estranhos às alianças da promessa. Nós não participávamos da maioria das boas e mais importantes promessas das Escrituras. Mesmo que você pegue ela na caixinha de promessa todos os dias, sem Deus elas não são para você. Sem Deus nós estávamos sem esperança. Verso 12. O futuro era um corredor sem luz, não havia uma luz no final do túnel para nós. Era trevas, era escuridão, era o povo que jazia em trevas. Sem Deus nós estávamos, assim como nós acabamos de ler em João, capítulo 15, sem Deus no mundo. Ou seja, éramos criaturas, não éramos filhos, porque sem Deus no mundo, o que nós éramos? O que nós somos? João está escrevendo, capítulo 15, verso de número 5, que Jesus está afirmando que o Pai é a videira, que Ele é a videira verdadeira, que o Pai é o agricultor, mas que nós somos ramos. E existe muito ramo, ou seja, pessoas com aparência de vida, pessoas com aparência de Deus. Mas o que será que nós somos sem Deus? Quando vamos para Efésios capítulo 4, verso de número 17, vamos encontrar mais algumas verdades, e lá Paulo vai dizer que nós vivíamos na vaidade dos nossos pensamentos. No verso 18 ele vai dizer, obscurecidos de entendimento. No verso de número 18 ainda vai dizer, separados da vida que Deus concede. Ou seja, é como um ramo fora da videira. Posso ter aparência de ramo, posso aparentar ter vida, mas eu estava alienado, afastado, separado da vida de Deus. Ainda no verso 18 de Efésios 4,
Paulo vai falar sobre a dureza do coração. Você sabe como seu coração é durinho sem Deus, não é verdade? Eu sei. Por isso que Paulo vai dizer agora no verso 19, insensíveis espiritualmente. Você não discernia espiritualmente. Você não se importava com o espiritual. E, por último, mas não menos importante, estávamos entregues à impureza. Efésios 4, 19. Entregues a toda dissolução. Nossa vida era boa sem Deus? Ela presta? O que nós somos sem Deus? Sem Deus, o que você será, o que nós seremos? Sem Deus, o que eu sou? Mas agora que já sabemos um pouquinho do que somos sem Deus, sem Jesus, precisamos, antes de saber e reforçar quem nós somos nele, porque há uma promessa para nós esse ano, em mim você será. E nós precisamos avaliar a frase, a palavra mais importante dessa expressão, que é nele. É nele. O que falta muito hoje em dia, amada igreja, para a igreja e para o mundo, em uma sociedade que se fala muito sobre autoconhecimento, aonde a maioria dos livros hoje já são escritos com relação a esse tema que você tem que se conhecer, e eu estou de acordo. Precisamos mesmo nos conhecer. Isso é importantíssimo. Mas o que falta para o mundo e para a igreja não é o conhecimento de nós mesmos, porque cada dia é escrito mais conteúdo e você é mais levado a isso. O que nos falta é mais conhecimento do alto. O que nos falta é um conhecimento mais profundo de Deus. E no Evangelho de João, antes do capítulo 15, por 7 vezes, Jesus vai revelar a sua identidade. Usando a expressão de Êxodo 3, eu sou o que sou, eu sou o Iavé. E no capítulo 6, verso 35, Jesus vai dizer, eu sou o seu sustento, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Ele é o nosso sustento. Quem é Jesus? Em João 8, verso número 12, ele se apresenta como a nossa direção. E de novo lhes falou Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Quem é esse Jesus? Em João 10, 9, ele se apresenta como nosso acesso e proteção. Ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Quem é esse nosso Jesus? Em João 10, e verso número 11, ele se apresenta como a nossa segurança. Ele vai dizer, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quem é esse nosso Jesus? Em João 11, verso número 25, ele se apresenta como a nossa esperança. E quem nunca ouviu aquele ditado que diz assim, tem jeito para tudo menos para... Já ouviu esse ditado? Ele não se enquadra nas escrituras, porque a nossa esperança se apresenta em João 11, 25, declarando, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem é esse nosso Jesus que nós precisamos conhecer, para saber quais são as promessas dele para a nossa vida? Em João 14, e verso número 6, ele se apresenta como a nossa única, exclusiva ponte, fonte, acesso de salvação. Ele vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Esse mesmo Jesus, que em João no capítulo 15, que nós lemos inicialmente, se apresenta como a fonte inesgotável da vida, ao dizer, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Igreja, existe videira falsa, Ele é a verdadeira. A nossa vida sem Ele, quem eu sou, quem você é sem Ele? Da onde você tem recebido a sua vida? Às vezes a nossa vida tem vindo de uma fonte falsa. Se a sua fonte vier da igreja, a igreja não é Jesus.
Se a sua fonte vier do líder, não é Jesus. Se a sua fonte vier da sua família, não é Jesus. Se a sua fonte vem do seu trabalho não é Jesus. Não é Jesus. Quem é esse Jesus? Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, e verso número 15, vai dizer que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Nele, em Jesus, Ele que está ligado ao Pai, nós aprendemos que vida cristã não é sobre performance, é sobre permanência na sua presença. Vida cristã não é sobre aparência. Estamos em um bom lugar, em um culto de oração, essa noite, seja aqui, seja em casa. Mas a vida cristã, estar em Jesus, fala sobre essência, sobre ser transformado dia a dia e de glória em glória. A vida cristã não é a listinha de atividade, cheque, 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 mas uma constante submissão na presença de Deus. Ou seja, o fruto da nossa vida depende da raiz na qual nós estamos plantados. Jesus não disse, façam mais. Não é a ênfase de João 15. A ênfase de João 15 é, permaneçam em mim. Porque fruto na Bíblia sempre é consequência de quem permanece. Fruto na Bíblia é sempre consequência de quem está arraigado e alicerçado em Cristo, em amor, na videira verdadeira. Agora o que nós precisamos começar a compreender, e para irmos fechando algumas coisas, é que ramo não produz fruto sozinho. As pessoas olham para você, que é crente, que professa uma fé, e dizem assim, que bênção, amém, aleluia, você é uma bênção, filho de Abraão. Mas nem sempre as pessoas conseguem perceber qual é a sua fonte, aonde você está de fato e de verdade ligado, conectado. E a verdade preciosa para nós, igreja, é que dentro dessa linguagem de Jesus, em João 15, o fruto não pertence ao ramo, o fruto pertence à videira. Sem Jesus, sem mim, vocês não podem fazer algumas coisas. É isso? O que Jesus está ensinando? Sem mim, vocês não podem fazer nada. O ramo, eu, você, nós, não somos a fonte, nós somos um canal de Deus. Nós somos um canal. Não temos vida em nós mesmos, mas só podemos transmitir a vida que nós recebemos ou a morte que nós recebemos. E o que você tem recebido de Deus? O ramo pode por algum tempo manter uma aparência de ramo, assim como uma flor que é arrancada e continua sendo uma flor. Mas o que acontece com ela? Depois de um tempo fora da vida, ela não consegue se sustentar. Ou seja, um galho cortado pode parecer um galho ainda por algum tempo, ainda tem folhas, ainda tem forma, mas já está morrendo. E esse talvez seja o estado de alguns de nós essa noite. Não há mais vida, porque não há mais permanência na presença de Deus. Há pessoas que conseguem manter uma aparência espiritual, mas já perderam a conexão com a videira e já faz muito tempo. A aparência permanece por dias, semanas, talvez até meses. E se você assim é uma pessoa muito bem aparentada, consegue até por anos. Mas a vida não. Sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus podemos até fazer algumas coisas, é claro. Não do ponto de vista eterno, Jesus está dizendo de coisas que duram para a eternidade, de coisas que glorificam ao Pai, de coisas que realmente têm valor, que serão queimadas pelo fogo naquele grande dia e que permanecerão
Sem Cristo podemos fazer barulho, podemos fazer evento, podemos movimentar pessoas, podemos lotar ambientes, mas sem Jesus nada disso gera vida. Sem Jesus nada disso gera transformação. Sem Cristo continua existindo atividade, mas não a vida. Sem Cristo podemos fazer movimento, mas não podemos gerar transformação. É o Saul. Posição de rei, mas sem presença. Tem coroa, tem trono, tem autoridade, mas não tem mais presença. O espírito se retirou de Saul. Resultado: paranoia, insegurança, ciúme, perseguição, descontrole, morte trágica. Sem Deus, até quem vive com uma posição de liderança, por mais que possa ser aplaudido e reconhecido diante dos homens, não se engane, continua sendo um escravo do pecado, continua morto. Como Sansão, sem força. O Senhor se retirou dele e ele não percebeu. Como Judas, pertinho de Jesus, na mesa, discípulos, milagres, tesoureiro. Última ceia, mas tão pertinho do Filho de Deus, com o coração tão longe de Deus. Em Mateus capítulo 7, igreja, Jesus está falando sobre esse tema de frutos. E ele vai dizer no verso 16, pelos seus frutos vocês conhecerão. E a partir do verso 20 ele vai dizer, assim pois, pelos seus frutos vocês o conhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem entrará no reino dos céus? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, queridos, o grande dia, o Senhor Jesus vai voltar, nós estaremos diante dele. E naquele grande dia muitos vão dizer, Senhor, Senhor, nós te servimos, no seu nome nós profetizamos, nós expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres, Senhor. Mas então Jesus lhes dirá claramente, o que Jesus dirá? Eu nunca conheci vocês, se afastem de mim. Vocês que estão sem Deus, vocês que praticam o mal, vocês que estão sem vida, vocês que se afastaram de mim. Eu não coloquei no esboço não, mas me vem ao coração João 17:3, que diz, a vida eterna é essa, não fazer um monte de coisa para Deus, mas conhecer a Ti, a único Deus verdadeiro, e ao Seu Filho Jesus, a quem enviaste. Essa é a vida eterna. O que vai adiantar naquele grande dia, Senhor, mas olha aqui, olha o meu currículo, olha só aqui o esgotamento que eu entrei, olha só aqui o tanto de coisas que eu fiz, olha só aqui o quanto eu era reconhecido pelos homens. Profetizei, ministrei, liderei, operei dons, e ainda assim, fazia tudo para Jesus, sem viver com Ele. Milagres, sinais miraculosos, dons, fruto, não substitui caráter. O verdadeiro fruto é permanecer com o coração quentinho por Jesus, dia após dia. É permanecer com a vida sendo transformada de fé em fé e de glória em glória. O fruto da videira não é sucesso. O verdadeiro fruto da videira é um caráter cristão. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e com os seus desejos. Quem está ligado na videira tem a vida de Deus.
é transformado. Agora, igreja, sem mim, o que eu serei? O que você será? O que nós seremos? Porque vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros, vamos já caminhando para a gente fechar, para a gente encerrar esse tempo. Nós, lá no fundo, nós achamos que nós podemos fazer muitas coisas sem Deus. Ele nos deu capacidade criativa. Ele colocou em nós a sua imagem, a sua semelhança. Ele nos deu dons. Ele nos deu promessas que são comuns. A graça dele, preveniente, atua sobre todos nós. E aí vamos para um texto de Paulo, onde Paulo está falando exatamente isso com convicção. Porque no verso de número 31, de Romanos 8, Paulo vai dizer: o que podemos dizer então diante de coisas tão maravilhosas que Deus fez e que Deus nos deu? Se Deus é por nós, quem será contra nós, pastor? Sem Deus não. Se Ele é por mim, quem será contra mim? Mas nessa noite da troca das palavras, dos antônimos, eu quero reverberar outra pergunta. Mas e se Deus não for por você? Se Deus é por nós, quem será? Mas e se Ele não for? Se Deus não for por você, você já colocou já essa possibilidade na equação? Se Deus não for por você, se Deus não se agradar de você, como Ele não se agradou da oferta de Caim, como Ele não se agradou da desobediência de Saul, como Ele não se agradou de Sansão, de Judas, e se Deus não for por nós, sem mim, sem Ele, o que nós seremos? E se Ele não for por nós? A resposta é: nós permanecemos governados pela nossa carne, pelo nosso ego, pelo nosso pecado. A nossa vida permanece em densas trevas, mesmo dentro da igreja, mesmo com qualquer cargo. Sem Deus, podemos até existir, mas jamais viveremos o propósito pelo qual nós fomos criados. Eu posso até ter um nome, um título, muitos dons, uma agenda, posição, sinais e milagres, mas jamais serei aquilo que Deus me fez para ser. Porque fruto na Bíblia não nasce do esforço do ramo. Fruto nasce naturalmente da permanência na videira. É como se nós não tivéssemos outra coisa para fazer. E como se tudo que nós fizéssemos e devemos fazer nasce disso. Eu estou na videira. Eu tenho me alimentado da árvore da vida. E amados irmãos, quem aqui já entregou sua vida para Jesus completamente? Quem pode dizer: eu sou nova criatura em Cristo Jesus? Cada um de nós sabemos bem o que é tentar viver uma vida sem Jesus. Tiago vai chamar de insanidade. No capítulo 4, verso 4, ele vai dizer: gente infiel, vocês não sabem que a inimizade do mundo, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Se você quer ser amigo do mundo, se torne inimigo de Deus. Não é possível servir a dois senhores. O autor de Hebreus vai dizer, Hebreus 10, 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amada igreja, em Deus, nós seremos tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas sem Deus, o que nós seremos? O que eu serei? O que você será? Hoje, a palavra vem de encontro ao coração de todos nós. Mas especialmente aqueles que precisam dizer essa noite: eu quero voltar à videira verdadeira. Eu quero voltar a viver nessa presença. Eu quero voltar à simples permanência, a permanecer nele e ele em mim, porque dessa forma a minha vida frutificará para aquilo que importa. Os nossos negócios estarem indo bem,
não simboliza a bênção de Deus. A nossa família está indo bem, não simboliza necessariamente a bênção de Deus. Você está em paz, não simboliza paz com Deus. Existe uma falsa paz. Jesus disse assim: a minha paz eu vos dou, a verdadeira paz, não uma paz como o mundo dá uma paz. E às vezes a gente está dentro da igreja com uma paz falsa, Então, hoje talvez alguém queira dizer: eu quero voltar para ser cheio do Espírito Santo. Eu quero voltar a buscar Deus, porque sem Ele a minha vida está seca, a minha vida está sem sentido. Mas nele tudo floresce. Nele, como Paulo escreveu aos Filipenses, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Agora vão ser só coisas boas? Não, leia o que Paulo está dizendo. Você vai saber ter fartura e ter escassez. Você vai saber ser honrado e ser desonrado. Você vai saber passar por necessidade, mas também a ser abençoado. Com Jesus, nós somos tudo aquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito. E na continuidade do texto aos Efésios, o louvor já pode vir chegando. Graças a Deus, Efésios 2, e verso de número 4, que existe um mais. Porque nós estávamos mortos. Nós costumávamos viver como o resto do mundo. Nós vivíamos seguindo os desejos ardentes da nossa carne e da nossa inclinação. E nós éramos, por natureza, filhos da ira. Mas graças a Deus pelo verso 4, porque existe um mas Deus que é rico em misericórdia. Deus que é rico em misericórdia, por causa do grande amor em que nos amou. Efésios 2 e verso de número 5. Embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E é pela graça que nós somos salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais. Porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá nos apontar como exemplos da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é uma dádiva, é um dom, é um presente de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Todas as promessas da Bíblia são para nós. Quando esse mas Deus, quando nós estamos em Deus, então tudo que a Bíblia diz ao nosso respeito, nós seremos, nós teremos, nós viveremos para a glória do Senhor, graças ao mais, ao muito amor no qual Deus nos amou. Toda a Bíblia, existe dezenas, centenas e milhares de promessas para nós, mas só em Efésios eu quero lembrar algumas delas para nós. Sem Deus, condenados, mas em Deus abençoados, em Deus escolhidos, em Deus santos, em Deus perdoados, em Deus adotados como filhos, em Deus amados, em Deus redimidos, em Deus herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, em Deus feitura de Deus, em Deus criados em Cristo Jesus para boas obras, em Deus família de Deus, em Deus habitação do Espírito Santo, em Deus com livre acesso à presença de Deus, em Deus chamados à unidade, em Deus cheios da plenitude dEle, em Deus renovados na mente, em Deus maduro em Cristo, em Deus revestidos de um novo homem, em Deus membros de um só corpo, em Deus selados para o dia da redenção, em Deus bondosos, compassivos e perdoadores, em Deus imitadores de Cristo, em Deus luz no Senhor, em Deus filhos da luz, em Deus parte de uma igreja gloriosa, em Deus revestidos de toda a armadura dele, em Deus embaixadores de Cristo, em Deus
amados com amor sem fim. Em Efésios, Paulo nos afirma que estávamos mortos, sem esperança e por natureza condenados, filhos da ira. Mas em Cristo somos escolhidos, amados, perdoados, selados e cheios da plenitude de Deus. O que muda é que agora Deus está em nós. Se coloque em pé. E eu quero fazer 2 convites nessa noite, enquanto o louvor vai ministrar essa canção. Eu quero primeiro convidar aqueles que não vivem em Deus, e ao ouvirem essa mensagem querem dizer: eu quero estar em Deus e viver as promessas dele. Para mim é começar pela promessa de salvação e ser chamado filho de Deus, e ser perdoado e ser amado com um amor sacrificial. Você quer entregar sua vida para Jesus nessa noite? Levanta sua mão bem alto. Quero entregar a minha vida para Jesus essa noite. Levanta sua mão. Eu quero orar com você. Se você quer responder esse chamado do Senhor, quer entregar sua vida para esse Jesus, levanta uma das suas mãos. Amém. Glória a Deus. Eu tenho um segundo chamado. Você sabe que tem andado meio sem vida, está fazendo muitas coisas, mas está distante da videira. Está fazendo muitas coisas que não tem peso nenhum na eternidade. Está fazendo muitas coisas, mas sabe, se eu continuar nesse caminho, eu posso chegar naquele grande dia e ouvir do Senhor: eu nem te conheço. E a partir de hoje você quer voltar, renovar a sua aliança, de com tudo que você tem, de com todas as suas forças, conhecer a único Deus verdadeiro, é o seu Filho Jesus, a quem Ele enviou, e voltar a receber os nutrientes da videira, a vida da videira, a força da videira verdadeira. Ergue também uma das suas mãos bem alto. Aleluia, glória a Deus. Eu vejo muitas mãos. Enquanto esse louvor ele é cantado, você que ergueu sua mão, corre para o altar. Os pastores vão chegar até você e nós vamos orar juntos. É um chamado dele, porque você entendeu: sem mim, o que eu posso fazer? Sem mim, o que eu serei? Nada. Mas não é um nada qualquer. E você também entendeu que nele você pode todas as coisas, porque o Senhor está te fortalecendo e faz isso nessa noite. Corre para o altar e nós vamos chegar aqui para orar com você.